Saúde a todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Palavra para nós neste dia vai estar no livro de Lucas, Evangelho de São Lucas, no capítulo 11, versículo 27 e 28, que vai estar falando assim: E aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Mas ele disse: Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a aguarda. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Vamos estar dirigindo uma pequena oração a nosso Deus. Grande Deus, grande Pai, grande Senhor do céu, te louvamos por mais essa oportunidade, por mais esse direito, Pai, de estarmos, meu Deus, a meditar na Tua palavra. Te pedimos, Espírito Santo, venha confirmar esta obra em nossa vida, venha ministrar nos nossos corações os teus mistérios, o poder desta palavra, no nome santo do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Que palavra maravilhosa, né? Encontramos aqui o Senhor Jesus pregando para uma grande multidão, trazendo uma sorte de ensino, né, para o povo. E ela maravilhada com a forma que o Senhor falava, a maneira como ele conduzia as pessoas, a educação que o Senhor Jesus tinha, os milagres que ele estava fazendo por ali. Ele tinha acabado de expulsar aqui demônios de um jovem. Aquela mulher, vendo tudo aquilo que o Senhor Jesus estava fazendo, uma doutrina de encher os olhos, esta mulher ficou maravilhada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então ela alçou a voz entre a multidão, da onde ela estava, dizendo, né, que bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Aleluia! Esta mulher, ela trouxe, né, vamos dizer assim, um elogio para Maria. Ela estava dando um grande elogio para Maria, porque ela via tanta sabedoria no Senhor Jesus, então ela estava louvando, né, a mãe de Jesus. Jesus maravilhoso, né? Ao que o Senhor respondeu para ela? Jesus disse: Não, mulher, antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguarda. Aleluia, louvado seja Deus. Aqui está a importância para nós, nesse texto que lemos, de estarmos guardando a palavra do nosso Deus. O Senhor Jesus, ele não aceitou nenhum elogio por parte daquela mulher, nem elogio a Maria. Ele lançou essa bem-aventurança não para ele nem para Maria, mas para aqueles que ouvem a palavra de Deus e guarda a santa palavra de Deus no teu santo coração. Se você está guardando a palavra de Deus no seu coração, então o seu coração é santo. Eita, glória a Deus! Então o Senhor Jesus lançou essa bem-aventurança para aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus e guarda. Às vezes a gente lê a palavra de Deus e guarda. Como naquele tempo nem todos tinham a possibilidade de ter uma Bíblia, de ter um pergaminho, então as pessoas só faziam apenas ouvir. Ouvir os escribas, ouvir os ensinamentos pelos sacerdotes nos templos,
mas eles não tinham a palavra de Deus na sua mão, como nós temos hoje. Por isso que o Senhor falava para aquela mulher que os que são bem-aventurados é aquele homem, aquela mulher, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e têm o cuidado de guardar essa palavra no seu coração para deixar ela trabalhar na sua vida. A importância que tem na vida do homem de guardar a palavra de Deus. O Senhor Jesus falou muito sobre acerca de guardar a palavra de Deus. Não adianta nada a gente, às vezes, estar servindo a Deus, mas não está guardando a palavra. Não vai gerar em nós fruto nenhum. Não vai gerar fruto para a eternidade, fruto para o descanso, fruto para a paz, fruto para a vida eterna. Não vai gerar fruto nenhum. Então, o importante na nossa vida é a gente estar guardando a palavra de Deus. Ele, no Sermão da Montanha, nós encontramos ele aqui falando em Mateus 5, versículo 6. Ele diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Aqui as mesmas pessoas que ouvem a palavra de Deus e guardam. Aquelas pessoas que têm fome de ser uma pessoa direita, que tem fome de ser uma pessoa honesta, de obedecer a palavra de Deus, de fazer o que agrada a Deus, de ser uma pessoa justa, né? Fazer justiça com o próximo e fazer aquilo que agrada a Deus. Essa pessoa vai ser farta das bênçãos do Senhor, da justiça do Todo-Poderoso na sua vida. Então, os que têm fome e sede da palavra serão fartos do amor de Deus, da gratidão de Deus, das misericórdias do Senhor. Serão uma pessoa abastecida em tudo pela mão do Senhor. Temos que ler a palavra, ouvir também nas pregações, quando os nossos pastores, os nossos obreiros, os nossos evangelistas, as obreiras estão pregando a palavra do Senhor, a gente ter o cuidado de guardar aquela palavra que encaixou na nossa vida para ela trabalhar naquilo que nós precisamos, que ela transforma a nossa vida. Quando é uma palavra para conserto, para edificação, a gente tem que guardar essa palavra. Bem-aventurados aqui na terra são aqueles que ouvem a palavra do Senhor e têm o cuidado de guardar. Engrandecido seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. O quanto é precioso é a gente guardar a palavra do Senhor. Porque essa palavra, ela é a nossa vida depende dessa palavra. Tanto para nós lucrarmos as coisas materiais, como para nós adquirirmos a nossa salvação com Cristo. Tudo é através dessa palavra. Por causa dessa palavra, se a gente obedecer, traz bênção para nós. E se não obedecermos essa palavra, traz maldição, traz consequência. Traz consequência na vida do homem e da mulher, quando ele não guarda a palavra de Deus. Então, se ele não guarda, ele não é a pessoa bem-aventurada. Bem-aventuradas são aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus, ouvindo os seus ensinos, ouvindo a sua doutrina, né? E passa a guardar, ter aquele temor, aquele zelo, aquela preocupação de andar certo com Deus. São pessoas bem-aventuradas que assim fazem dessa forma. Então a palavra do Senhor vem para nos ensinar, para nos conduzir aos pés de Cristo. A gente encontra ainda, na própria palavra de Deus, aqui em Mateus ainda, no capítulo 7, versos 24, o Senhor fala ainda sobre a importância de estar guardando a palavra, ouvindo e guardando. Para nós hoje pode ser ouvindo ou então lendo, quando a gente abre a Bíblia, que nós temos esta graça
de termos a Bíblia. Tem pessoas que têm várias Bíblias em casa. Tem o Novo Testamento, tem o Velho, tem o Novo Testamento junto, sempre está lendo. Então é bom que a gente guarde a palavra de Deus na nossa vida. É um tesouro. Aleluia. É uma riqueza. Quando a gente guarda a palavra de Deus, estamos guardando uma grande riqueza, um grande tesouro dentro de nós. Bendito seja Deus. Aqui ele fala sobre a importância de guardar a palavra de Deus também, aqui em Mateus 7:24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e a pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então o Senhor chama o homem e a mulher que guarda a palavra dele de uma pessoa prudente, de uma pessoa que não... Você sabe o que é uma pessoa prudente? Aquela pessoa segura, aquela pessoa sábia, de guardar as coisas certas, de não ir em conversa fiada de ninguém. Aleluia. Ele tem certeza do que o que ele está praticando está correto, está certo. E se ele está fazendo alguma coisa errada, e ele tem o Espírito Santo na vida dele, quando alguém instrui ele, imediatamente o Espírito Santo testifica com o espírito dele, quer dizer, os dois espíritos ali dialogando, né? O Espírito Santo testificando com o nosso espírito que nós estamos errados, né? Quando a gente está, às vezes, em falha com Deus. E a gente vai consertar para continuar guardando esta palavra do Senhor no nosso coração. Mas quando alguém vem tentando nos enganar, pessoas usadas pelo inimigo, e você tem o pleno conhecimento da verdade, pela sua prudência também, você vai resistir. Você vai resistir àquela pessoa, você sabe que ele não está certo. Ou tanto que é importante a gente guardar a palavra do Senhor para a gente não cair em tentação, não cair em laço, não cair em armadilha. Porque a palavra do Senhor, ela é luz. Ela que vai clareando os nossos pés, os nossos caminhos, vai alumiando tudo. E aí não tem como você tropeçar, porque a palavra de Deus, a própria palavra de Deus vai te alumiando. É como o povo no deserto. O povo no deserto, de dia tinha nuvem. Por isso que o Salmo 121, outro dia eu estava até meditando no Salmo 121, e lembrando do povo do deserto. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O sol não molestava aquele povo no deserto, porque o Senhor Jesus trazia uma nuvem e cobria. À noite, não falhava o fogo, aquela nuvem se transformava numa coluna de fogo. Aleluia. Então, quando a gente guarda a palavra do Senhor, o Senhor enche nós de benefícios. E o mais precioso, a salvação para a nossa alma. Oh, a salvação para a nossa alma está no poder da palavra. Está em guardar a palavra do Senhor, em guardar os seus mandamentos, em guardar os seus preceitos. Então, o Senhor que falava aqui o seguinte, que o homem prudente é aquele que guarda a palavra de Deus. Os imprudentes não guardam, não. Se você até hoje tem guardado a palavra do Senhor, você é uma pessoa sábia. Você é uma pessoa super inteligente. Você é uma pessoa prudente. A prudência do crente é a ciência, é guardar os ensinos do Senhor. E aqui ele falava que o homem que escuta as minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quer dizer, a sua vida está colocada na rocha, uma rocha, como diz o profeta Isaías, uma rocha eterna. A sua casa, a sua vida espiritual, os seus projetos, o seu futuro, tudo está edificado, cravado na rocha que se chama o Senhor Jesus. Em guardar a palavra do Senhor, a gente está guardando a nossa vida eterna. Nós estamos guardando o chamado de Deus para a salvação. Então o Senhor não aceitou aquela mulher trazer aquele elogio para ele, ele preferiu dar esse elogio de bem-aventurado para os ouvintes.
para os crentes, para os visitantes que vai visitar uma igreja e ao ouvir a palavra, ele sente aquele desejo de guardar aquela palavra e volta para casa com Jesus naquele dia. Então, essa pessoa, a partir daquele dia, passa a ser uma pessoa bem-aventurada. Então, bem-aventurado é você, meu irmão, é você, minha irmã, que continua a guardar a palavra do Senhor, os preceitos do Senhor, a doutrina santa do Senhor. Ainda que a gente perde todos os deleites dessa vida, todos os prazeres do mundo, fica para lá, né? Não importa. O importante é que nós vamos ter um gozo eterno, uma felicidade eterna em guardar a palavra do Senhor. Bem-aventurado, disse o Senhor, os que ouvem a palavra do Senhor e aguarda. Aleluia. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus.